Olá, tudo bem? Sou o Anderson Henrique, sou seu professor e estamos aqui numa sequência de aulas onde estamos desenvolvendo um sistema de gerenciamento de usuários. E, se eu não me engano, essa é a aula de número 5, é a quinta aula, nós já estamos aí bem avançados. Na última aula a gente criou aí a primeira tela, que foi a tela de cadastro de usuários, né? Então deixa eu abrir aqui. Nós estamos trabalhando com a Apache NetBeans, o NetBeans 19 e o AMP Server na sua última versão, aí, a mais atualizada. Vamos dar um start aqui no servidor. Pronto, agora que o servidor foi levantado, tá? Está aqui rodando todos os serviços. Pode até abrir o navegador e conferir, digitando localhost na barra de endereço. Se abriu essa tela, significa que o serviço está funcionando. E vamos aqui dar um start aqui no Apache NetBeans 19, né? Vamos abrir a nossa IDE. Pronto, agora que a nossa ideia foi inicializada, nós temos aqui a estrutura do nosso projeto, né? Temos aqui a pasta Assets, os Assets, né? Nós temos aqui a pasta View, onde nós já criamos o Form Insert. Na pasta Model nós já criamos aqui as três classes. Na Controller a gente ainda não utilizou. Na verdade, nesta aula de hoje nós vamos fazer com que a rotina de inserir, né, de cadastrar o usuário funcione juntamente com essa tela aqui, que é a tela de cadastro. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar esse arquivo, né? Aqui nós temos a classe UserDAO. Nós vamos utilizar aqui o primeiro método, que é o método add_user, tá? Para poder testar essa rotina. Mas nós vamos precisar tanto instanciar um objeto da classe UserDAO, como também vamos precisar instanciar aqui um objeto da classe users, porque a gente precisa dos atributos e dos métodos get e set aqui de cada campo, né? Que representa lá, que está sendo representado lá na tabela do nosso banco de dados, certinho? Então, form insert. O que acontece? Através desse formulário, deixa eu dar deixa eu ver aqui se é Shift F6, Shift F6, para rodar essa página. Nós temos aqui, nós construímos na aula passada essa interface. Então, se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo que você volte, né, para não ficar perdido aí como é que essa interface foi criada. Nós temos aqui um campo nome completo, temos um campo e-mail, nome completo, e-mail, nós temos um campo senha e um botão adicionar. Assim que a gente clicar nesse botão adicionar, a princípio ele não vai enviar. Por exemplo, deixa eu colocar aqui o nome completo, deixa eu colocar um e-mail. Não está dando autocomplete no e-mail, né? E deixa eu aqui colocar uma senha qualquer. Apesar de que 4 dígitos só ele não aceita. Aumente este texto para 8 caracteres. Agora sim. Quando eu clicar em adicionar, ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada e ao mesmo tempo ele passou os dados que eu digitei lá embaixo, ó, aqui para a nossa barra de endereço navegador. Isso aqui não é seguro, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso formulário é definir um método como post, que é o método mais seguro, tá? Quando a gente define um método como post, os dados eles não aparecem visíveis ali na URL do navegador, tá certo? E o post ele tem vários benefícios. Além desse, ele também consegue enviar uma quantidade maior de informações para o banco de dados. Ele não tem limite, né? O get ele já é um pouco mais comprometedor. E a ação desse formulário é o seguinte: quando a gente clicar aqui no botão adicionar, ele vai chamar uma página. E essa página nada mais é do que o controller. É ela que vai pegar as informações do formulário, o que o usuário digitar aqui nos campos, vai armazenar dentro de uma variável, vai passar essas informações para os atributos do objeto user, e através desses atributos do objeto user, a gente vai chamar o UserDAO, que é para poder, de fato, utilizar o método add_user, tá? Então, dentro
aqui da pasta controller, nós vamos criar um arquivo chamado insert. Então, botão auxiliar, new, PHP file mesmo, e o nome vai ser insert. Beleza? Beleza, esse aqui é o arquivo que vai fazer com que o método de fato execute. E ele é um controller, tá? Então toda vez que eu precisar inserir um usuário, esse controller vai ser chamado, tá? Então vamos voltar aqui no form insert. Então o action vai ser o que? Ctrl barra de espaço. Eu vou ter que sair desse diretório atual que eu tô, que é a view, né, a pasta view. Vou ter que entrar no diretório controller e pegar esse arquivo insert. Beleza, esse é o caminho que eu vou fazer para chegar no arquivo insert. Então, quando eu clicar, ele vai chamar o insert. Observe o seguinte, que eu estou utilizando o método post e todos os campos aqui, ele tem um atributo name com seu valor. O PHP, ele pega o valor que é inserido dentro do campo pelo atributo name desse campo. Então, o primeiro campo tem um name, o segundo mail, o terceiro pass. Então, name, mail, pass. Aí você fala, e a questão do status, né? Para quem não viu as aulas anteriores, nós temos também um campo lá na nossa tabela users, lá no banco de dados, que é status, e ele recebe um char1. Por regra de negócio, todo usuário recém-cadastrado vai estar com seu status definido como N de não. O usuário ainda não vai estar ativo no sistema, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é incluir as classes que a gente vai utilizar. Nesse nosso exemplo aqui são as duas classes, né? Deixa eu só chegar aqui um pouquinho para o lado. Então, inclui as classes. Então, são dois include. Nós vamos incluir a classe, vamos ter que sair desse diretório, entrar dentro de model. Nós vamos ter que incluir users, Ctrl Shift seta para baixo. E vamos precisar também da classe users down. Beleza. Segunda coisa que a gente faz aqui é instanciar os objetos das duas classes. Instanciar é criar, né? Então, vamos chamar aqui um objeto user, recebe um new users. Beleza, instanciamos um objeto. E vamos instanciar aqui o outro objeto que a gente vai chamar de user down, recebe um new users down. Beleza. Certo? Tá aí os dois objetos instanciados. Se a gente for debugar os dois aqui, ó, dá um var dump, né? No user down e no user. Vamos ver aqui se esses objetos de fato eles existem, né? Vamos testar. Vamos aqui preencher com um nome, com um e-mail, com uma senha qualquer e clicar em adicionar. Opa, adicionar. Tem que dar uma atualizada aqui, ó. Dá um Ctrl F5, um Shift F5 para atualizar aqui a página, tá? Vamos aqui novamente, nome completo, e-mail, senha. Clicar em adicionar. Ele está dizendo que falhou, né? Ele não encontrou o arquivo ou diretório. Não encontrou o arquivo ou diretório. O que que acontece? Deixa eu ver aqui. Na verdade, o meu form insert ele está dentro da pasta view, né? Sendo que eu estou chamando daqui da pasta view. Não, beleza. Quando eu clico aqui, ele conseguiu chegar no controller insert. Mas sendo que aqui no insert ele não está conseguindo
por exemplo, sair dessa pasta e pegar as classes aqui, ó. Ele está dizendo que não encontrou arquivos e diretórios. Vamos ver qual é o motivo. Aparentemente o caminho está certo, né? Ele tem que sair desse diretório controller, entrar no diretório model e pegar as classes. Parece que está certo, mas ele está dizendo que não encontrou nem a classe connect, né? Ah, ele não encontrou a classe connect em users DAO, na linha 3 de users DAO. Deixa eu ver aqui. Ele não encontrou esse ponto barra aqui, ó. Vamos evitar esse ponto barra, né? Ele só é utilizado no Linux. E vamos dar uma atualizada aqui para ver. Agora sim, beleza. Então, de fato, ele criou aqui, ó, o objeto chamado users, sendo que todas as variáveis não foram inicializadas, ó, porque eu não passei nada para o atributo. E no users DAO nós temos apenas uma string users, mas de fato ele criou ali os objetos. Então tá tudo ok. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho, né? Ok. Vamos fazer o seguinte agora, nós vamos pegar os valores dos campos, né? Pegar os valores lá que foram digitados nos campos do formulário e atribuir aí esses valores para variáveis. O primeiro valor, qual é o método que a gente utiliza para pegar esses valores? É o método filter input, onde você tem um type e você tem um var name. O type tem que ser input post, que a gente está utilizando o método post. E a variável name nada mais é do que o name do campo aqui, ó. O name do primeiro campo, que é name. E eu quero atribuir para uma variável que eu vou chamar de variável name mesmo, tá? Ctrl Shift seta para baixo. O segundo campo, se eu não me engano, é pass. Não, é isso mesmo? Não, é e-mail. É e-mail, o qual vou atribuir para a variável mail. Eu não posso ter duas variáveis com o mesmo nome sendo declaradas, tá? E Ctrl Shift seta para baixo, terceiro aqui é o pass, onde eu vou atribuir aqui para a variável pass. Ok, vou salvar. Sendo que se a gente for lá no nosso banco de dados, né, se a gente acessar lá o localhost e for lá no nosso phpMyAdmin, vamos clicar aqui em entrar. Então, no nosso banco de dados aqui, phpsys, na tabela users, se a gente vier aqui em estrutura, eu tenho um campo chamado status, que recebe um char1, tá? Esse campo, por padrão, na verdade eu poderia até passar um valor default para ele, tá? Mas por padrão, ele vai ter um valor n maiúsculo. Então, eu vou simplesmente declarar a variável status e passar aqui um valor, o qual esse valor vai ser um n maiúsculo, tá? Então, estou pegando os valores, mas eu ainda não estou atribuindo esses valores lá para os atributos, eu não estou passando esses valores para os atributos do objeto. Vou fazer isso agora. Pegando aqui os valores e passando para os atributos do objeto, que é do objeto user. Então, como é que a gente faz isso? O objeto user aponta para o método setName. SetName trouxe status como string name. Que estranho, deixa eu ver aqui o negócio. SetName é name, né?
Por que ele trouxe status, né? Olha lá, variável name. Ctrl Shift seta para baixo. O set mail. Vai trazer o... Ele vai pegar lá o valor do e-mail. Ctrl Shift seta para baixo. O set password. Vai pegar ali a variável pass, que na verdade eu posso chamar essa variável de password mesmo, apesar de que, né, ele não está identificando automaticamente as variáveis, mas não tem problema não. E por último aqui o set status, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl barra de espaço, ele dá um autocomplete, set status, pega o status, beleza. Vamos salvar e vamos testar. Agora que a gente está passando os valores para os atributos do objeto, agora é possível ver e debugar se os valores realmente estão chegando lá. Então vamos dar uma atualizada aqui, dar um Ctrl F5 e vamos novamente passar aqui o nome completo, o e-mail, senha e clicar em adicionar. Ele está dizendo que tem uma variável indefinida pass. Realmente eu mudei o nome aqui, ó, para password, e aqui eu não mudei, ó. Vamos só salvar e atualizar e ver o que acontece. Tá lá, ó. A única variável que não foi inicializada foi o ID, porque a gente não precisa passar o ID ao cadastrar o usuário. Mas o name foi, o mail foi, o password foi, o status também foi. Pronto, pronto. Vamos agora usar o da classe UserDAOs, vamos invocar aí o método add, sendo que esse método ele retorna alguma coisa. Se ele retornar, significa que ele executou com sucesso. Se não, deu erro. Então, nós vamos verifica se o método add_user está retornando true. Porque se ele retornar true, significa que foi com sucesso. Então vamos colocar um if, mas também vamos colocar um else aqui, caso ocorra algum erro, né? Apesar de que se ocorrer algum erro, ele vai mostrar o que é. Vamos aqui, se o que? Se esse objeto UserDAO apontando para o método add_users, adicionando lá o usuário, foi executado com sucesso, vamos dar um eco aqui, vamos utilizar o JavaScript, abre a tag script, fecha a tag script, vamos dar um alert, uma janelinha lá de alert, dizendo que o usuário cadastrado com sucesso. E assim que o usuário for cadastrado com sucesso, ponto e vírgula, eu quero que o JavaScript me redirecione novamente para o arquivo form_insert. Sendo que, observa só, eu tô aqui dentro, ó, da pasta controle. Eu vou ter que sair dessa pasta, entrar na pasta view e pegar o form_insert de novo. Então, eu vou ter que sair dessa pasta atual, entrar na pasta view e dentro da pasta view eu vou pegar o arquivo form_insert.php, beleza? Esse vardump não há mais necessidade. Vamos apagá-lo. Vamos salvar e fazer esse teste final aqui. Aí o nosso insert vai estar concluído. Então vamos voltar aqui, né? Deixa eu diminuir aqui a visualização do formulário, Ctrl F5. Eu vou cadastrar meu usuário mesmo aqui, ó. E-mail, senha. Eu acho que tem 8 dígitos. Clicar em adicionar. Ele está dizendo o seguinte, ó, que o tipo de propriedade estática connect
não pode ser acessada antes da sua inicialização. Então ele está dando aqui no add users, ó, ele tá dizendo que ele está dando erro aqui, ó. Ele está dizendo que não está inicializada. Por quê, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. No form insert está tudo ok. User DAOs. A não ser que ele não esteja conseguindo fazer a conexão, né? Deixa eu ver aqui, user está ok. Vamos ver aqui na classe connect se tem algum erro, algum problema aqui, ó, né? Se ele está retornando a conexão, ela é estática, né? Root sem senha. PHP sys, MySQL host é localhost. A porta eu coloquei 3306, mas acredito que a porta seja essa mesmo, 3306. Tá vendo? Então, ó, Connect com deve ser acessada antes da inicialização na linha 12 do Connect. Se self-con, né? É que ela não foi inicializada aqui, ó. For igual a null, eu tenho que inicializar esse atributo estático. Então eu vou passar aqui um valor para ele que é o valor null mesmo. E vou salvar. Vamos atualizar. Continuar. Está dizendo que o valor da propriedade PDO não pode ser nula. Que eu passei aqui null, né? Então não pode ser. Então como é que a gente pode inicializar aqui? Como um string vazia. Vamos salvar e vamos atualizar. Também não pode ser uma string vazia. Na verdade ele está exigindo que o valor dessa seja de um objeto PDO. Eu vou tirar essa tipagem daqui, eu vou salvar e vou atualizar, tá? Porque senão ele só vai aceitar. Deu outro erro na linha 22 do users DAO, onde ele está exigindo que o objeto retornado seja um PDO statement. O que acontece? Quando eu criei aqui esses métodos, ó, eu estou exigindo que seja um PDO statement que seja retornado. Isso aqui não é legal, porque ele está retornando só true e false aqui no caso. Aqui também, true e false. Então tire esse PDO statement, tá? Tire esse daqui também, senão ele só vai aceitar se o que for retornado for um objeto do tipo PDO statement. Então tira, vamos salvar e vamos atualizar. Usuário cadastrado com sucesso. Ok. É até importante ter dado aqueles erros lá que a gente entende aqui como corrigi-los, né? Tá certo? Código, raramente um código funciona de primeira. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que aqui eu posso tirar a declaração aqui, ó. Deixar por enquanto ela não inicializada. Eu acredito que eu posso, né? Vamos ver. Vamos verificar se ele de fato gravou esses dados lá no banco de dados. Então vamos lá no nosso banco de dados e vamos clicar em visualizar. Então tá lá, inclusive ele inseriu duas vezes. Eu vou dar um truncate nessa tabela, tá? Eu vou
selecionar a tabela em si, né? E vou dar um limpar os dados da tabela, que na verdade é o truncate. Ó. Clicar em sim e vamos novamente inserir aqui os dados. Beleza, e-mail, senha. Clicar em adicionar. Usuário cadastrado com sucesso. Vamos lá na nossa tabela e clicar em users aqui, ó. Tá lá. Ele inseriu. Ele só não inseriu o status. Aí a minha pergunta, por quê? O status não veio, ó, né? E tem uma resposta. Gostaria até que vocês pudessem pausar o vídeo e tentarem solucionar esse problema sozinhos. Seria interessante. Se você não está disposto a esse desafio, vou mostrar onde é que está o problema. O problema está na raiz. Quando a gente criou aqui os métodos add user, né? Edit user, del user. Tá vendo aqui que no add user eu não tenho status aqui, ó. Eu deveria adicionar aqui, né? Na verdade eu tenho que adicionar aqui o status, mais um campo, né? Status, e adicionar mais um coringa aqui, ó. E no bind value, Ctrl Shift seta para baixo, aqui o quarto valor ele vai buscar o status, que é o get status. Então Ctrl barra de espaço, get status, tá? Beleza. Então faltou aqui no método add_user passar o status, ó, tá? Então vamos voltar. Eu vou dar um outro truncate, eu vou clicar aqui no banco de dados, eu vou selecionar a tabela e vou vir aqui na opção limpar, ó, remover dados ou tabela. No caso eu quero só remover dados, então limpar e truncate users novamente. Vamos inserir o usuário novamente, senha. Vamos clicar em adicionar, usuário cadastrado com sucesso. Se a gente for lá e pedir para visualizar os dados, agora sim o status veio. Beleza? Interessante. Então o adicionar está funcionando. Vamos adicionar mais alguns usuários aqui. Adicionar aqui o Romildo. Romildo Bueno @gmail.com. Vamos adicionar usuário cadastrado, a Tatiele Ramires, Tatiele Silva @gmail.com. Adicionar e Gabriela Gonçalves aqui, vou colocar Gabi Matias @gmail.com. Criei qualquer senha, né? Clicar em adicionar, ok. Vamos atualizar aqui a visualização, né? Vamos visualizar. Então tá aqui, todos os registros foram adicionados com um padrão aqui, um modelo de projeto, né? Com uma regra de negócio, onde quando o usuário for adicionado, o status vai ser um N. Então isso é uma regra de negócio. Beleza. Vamos agora criar a tela do Edit User dentro aqui do View. Muitas coisas a gente vai aproveitar daqui, ó. É muito código. A gente acaba até aproveitando, né? Aqui de HTML. Vamos botão auxiliar na pasta View, New,
PHP Web Page, vamos chamar esse arquivo de list users. Vamos dar um finish. Então isso aqui eu vou apagar, tá? O título aqui eu vou colocar. Opa, aqui eu coloquei tela inserir usuário, colocar tela listar usuários, né? Usuários. Vamos salvar. Vamos apagar esse PHP aqui. Nós vamos aproveitar o mesmo padrão de style do body, o cabeçalho e o rodapé, tá? Vamos dar um Ctrl C e Ctrl V. Aqui dentro, o cabeçalho a gente também vai aproveitar. Então, selecione tudo aqui ó, do cabeçalho. Ctrl C, Ctrl V. E o rodapé também. Então, vamos lá embaixo. O rodapé, seleciona tudo. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Sendo que aqui, gerenciamento de usuários, aqui não vai ser cadastro de usuário. Aqui vai ser listagem de usuários. Vamos salvar. Vamos abrir esse list users, dá um Shift F6. Tá aqui. Tem algumas coisas que ele não aplicou. Por que o CSS ele não aplicou? Porque eu esqueci de trazer aqui essas duas linhas, ó. Essas duas linhas aqui. Esses dois links aqui do Bootstrap. Então copia, cola aqui embaixo do title, salva e atualiza com F5. Tá lá. Beleza, listagem de usuários. Ok. Beleza. Vamos trabalhar com tabelas aqui no Bootstrap. Tá? Então trabalhar com tabelas não é difícil, tá? É muito simples. Se você for lá na documentação do Bootstrap, é uma entidade muito utilizada em sistemas. Então vamos aqui. Nós estamos utilizando a versão, se não me engano, a 4.6. Se você vier aqui em componentes, um dos componentes é não componentes, deixa eu ver aqui. Conteúdo, content tables, ó. Então, trabalhar com tabelas, nós temos uma classe chamada table para isso, tá? Nós temos, por exemplo, table dark, onde ele deixa a tabela assim, né? Nós temos a opção de o thead ser light, thead dark, dentro do atributo thead. No caso, a gente não está utilizando thead, a não ser que a gente utilize agora, né? Thead, thbody e thfooter. Então vamos lá, vamos criar nossa tabela aqui dentro, né, do list, aqui entre o cabeçalho e o rodapé. Então nós temos aqui a tag table, que ela tem que abrir e fechar, tá? Aqui dentro da table nós vamos ter a thead, que é o cabeçalho da nossa tabela. A gente vai ter um tr, que é a linha, e essa linha contendo quantas colunas, quantos dados eu quero trazer para essa listagem. Eu quero trazer o name, o e-mail e o status. Eu não quero trazer o password, só name, e-mail e status. Poderia até trazer o ID, name, e-mail, status. Então são 4 colunas, né? Ctrl Shift seta para baixo. O ID, o nome completo, né? O e-mail e se o usuário está ativo ou não no sistema, que é o status, né? O status ativo. Opa. A gente criou justamente para isso. Então aqui eu vou chamar a class table, que eu sei que existe no Bootstrap.
Aí nós temos o table border, nós temos o table hover, é bem interessante isso aqui. Vou colocar table e o table hover, só para vocês verem o que ele faz, tá? Vamos salvar e atualizar. Então nós temos aqui a tabela. Mas o que que acontece? Os elementos da tabela não estão centralizados. Nessa T-head a gente pode chamar o class, o mesmo class que a gente viu aqui no Bootstrap, que é o T-head dark. Apesar de que tem outros, talvez esteja o T-head light. Então tem vários, tá? Tem o stripped, que deixa as linhas zebradas, né? Dentro do table stripped, cadê? Table stripped, deixa as linhas zebradas, mas aqui eu vou trazer o seguinte, ó, T-head light. Deixa eu ver se vai fazer alguma diferença. E é claro que na tabela toda eu quero centralizar tudo que é o text center. Vamos salvar, atualizar. Tá aí se eu colocasse aqui, por exemplo, um BG, que é um background, né? Um BG primary. Vamos salvar e atualizar. Então ele deixa aqui o fundo azul, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar o center aqui, ó. Sendo que é interessante utilizar aqui um texto branco, ó. Text white. Que já que o fundo é azul, para o texto ter destaque ele tem que ser branco, né? Certinho. Pode negritar se vocês quiserem, tá? O que que acontece? Aqui eu tenho um T-head, aqui eu tenho um T-body. Sendo que, deixa eu já abrir aqui o T-body. Abrir e fechar o T-body, né? E eu vou ter as linhas, e de acordo com a quantidade de registros, ele vai criar uma nova linha. Então o que que acontece? É agora que entra o método que vai selecionar todos os registros lá na minha tabela, um método de consulta, um select, né? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o delimitador do PHP. Abrir e fechar, né? Preciso instanciar os dois objetos. Opa. Ou incluir as classes, né? Incluir as classes. Talvez eu não precise instanciar os dois objetos. Ou incluir apenas uma classe. Ó. Porque o método que eu vou utilizar é esse daqui. Ó. É o select, mas ele não utiliza o objeto user. Tá vendo? Então vamos incluir essa classe. Include 11. Vamos ter que sair desse diretório, entrar dentro de model e pegar o users DAO. Beleza. Vamos instanciar o objeto. Chama esse objeto de user DAO também. Recebe um new users DAO. E como existe a possibilidade de ele retornar mais de um registro, a gente vai colocar isso dentro de um laço de repetição. No caso, for each, que é onde ele percorre arrays e objetos. Percorre todos os objetos encontrados aí no método. Então ele vai percorrer e já vai trazer. Então a sintaxe do for each é for each. Chama esse users apontando para o método select e passa aqui um alias as result.
Se a gente debugar aqui esse result, quer ver? Ó? Deixa eu dar um var dump. Apesar de que eu posso, se eu debugar é, vamos debugar aqui para ver o que ele retorna para a gente desse result. Vamos salvar e vamos atualizar. Vamos ver se ele... Sim, olha só. Ele retornou todos os registros encontrados e cada registro está dentro de um objeto. Então nós estamos percorrendo todos os objetos. A gente só precisa organizar isso aqui dentro da tabela. O ID, o nome, o e-mail e o status. Password não entra, tá? Então vamos fazer isso. Vamos apagar esse debug e vamos fazer o seguinte, ó, como eu tenho que organizar dentro de uma linha, cada registro dentro de uma linha, vamos fechar aqui o delimitador do PHP. Vamos abrir aqui o delimitador de novo, porque vai entender que essa chave que está abrindo aqui, ela está fechando aqui embaixo, aqui abriu uma lacuna, para que eu não precise de ficar digitando HTML dentro de eco de PHP. Eu não acho uma boa prática, tá? Então vamos aqui criar uma TD, né? Uma tag TD, onde essa tag TD não, TR, tá? Que é a linha TR, onde dentro dessa linha eu vou ter 4 colunas, 1, 2, 3, 4. A primeira coluna se refere ao objeto result, apontando para o atributo, né? Para o seu atributo chamado name. Simples assim, sendo que isso aqui tem que ser dentro de PHP, ó. Então vamos abrir aqui o delimitador do PHP, sendo com o seu result mod, né? Que é com um sinalzinho de igual ali, já para ele retornar um resultado. Então o objeto result apontando para o atributo name, tá? Copia e cola. Quer ver, se eu salvar aqui e já visualizar, vocês vão ver que ele já vai mostrar os nomes aqui embaixo, ó. Os nomes, tá vendo? Copia e cola. Agora vai só apontando para os atributos corretos, tá? O segundo atributo aqui é o atributo e-mail. O terceiro atributo aqui é o que mesmo? O primeiro é o ID. O primeiro aqui, né? Coloquei como name, mas na verdade é o ID. O primeiro é o ID, o segundo é o name, o terceiro é mail e o quarto é o status. Opa! Aponta para o meio e o último aqui é o status. Vamos salvar, atualizar, está lá, certinho, certinho. Sendo que o que acontece? Está faltando algo aí. Eu estou achando esse rodapé muito próximo aqui, ó. Depois eu vou distanciar ele um pouco mais. O que está faltando? Está faltando um campo a mais aqui. Está faltando mais uma coluna, onde essa coluna nós vamos ter as rotinas de editar e excluir. Então essa coluna a mais, que eu vou criar aqui embaixo a TD, ó. Abre e fecha a TD, nós vamos ter dois botões aqui dentro. O primeiro botão é o botão para editar e o outro é para excluir. Na verdade eu posso criar um link. Link não, um link com href, né? Um link, tá? Edit, sendo que aqui ele vai ter um class do tipo btn, btn outline. Vou usar o warning, tá? Vamos salvar, atualizar. Vocês vão ver que em cada registro eu vou ter um edit aqui, ó, tá? E Ctrl Shift seta para baixo.
eu também vou precisar de um outro botão para poder excluir esses registros. Vamos. Ele está dando umas travadinhas. Ctrl Shift seta para baixo. btn outline danger, que aqui vai ser o excluir, vai ser o geralmente quando tem um excluir no sistema a gente chama de quê? Deixa eu ver aqui o modelo que a gente utilizou lá no nas telas, né, do nosso sistema. Del, chamei de del. Del de deletar, né? Delete. Então vamos salvar, atualizar. Tá lá os dois botões, editar. Agora, se vocês não quiserem esse modelo de botão, vocês tirem aqui o outline. Ó. Deixa só btn warning, btn danger. Vamos salvar, atualizar, né? Fica até melhor. Então é isso aí. O nosso listar e o nosso cadastrar, as telas estão ok, estão funcionando. Vamos até voltar aqui para o arquivo Form Insert. Vamos inserir mais um registro. Jéssica Moura Pereira. jessicamoura@gmail.com. Uma senha qualquer aqui. Clicar em adicionar. Usuário cadastrado com sucesso, ok. Se a gente for lá na tela de List Users, tá lá a Jéssica. Foi inserida. Então a gente não precisa mais ficar vendo por aqui, ó. Diretamente no PHP+admin a gente pode fechar, tá? É isso aí, essa foi a aula de número 5. Professor Anderson Henrique, esteja atento aí às próximas aulas, onde vamos dar continuidade a esse projeto. Obrigado aí pelo prestígio de todos vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui.